dizer a título lúdico que quando nasceu o homem, nasceu a necessidade de polícia. Dom Pedro I, diferentemente de Dom Pedro II, que foi uma pessoa bem intencionada com Pernambuco, ele criou esse corpo de polícia, por incrível que pareça, com o objetivo de defender os seus interesses despóticos e anticonstitucionais da própria sociedade, criou esse corpo para combater a Confederação do Equador. A história da Polícia Militar é precisa ser conhecida, porque é a própria história de Pernambuco. Não houve um fato histórico como revoluções, fanatismo, rebeliões, luta contra o cangaço. Nesses 186 anos não houve nada do Estado, da história do Estado, que não tenha passado pela Polícia Militar de Pernambuco. Foi descoberto um documento pelo então historiador muito importante para a nossa corporação, João Rodrigues, e então passou-se a comemorar a data da corporação como sendo 11 de junho de 1825. Caim e Abel já foi um caso de polícia. E a gente vê que desde a época de Cristo, quando a gente via aqueles exércitos de César chegando, centuriões, então aquele soldado era considerado membro do exército de César. Mas aquele mesmo soldado, quando foi levar Jesus Cristo para o Calvário, ele já passa a ser chamado de policial de Pilatos. E na vida militar, você tem que ter a atuação divina. Se não tiver, você tem que, olha, você na terra não é nada, você está cumprindo uma missão. E esta missão, esse desiderado dessa missão, nossa, é servir a sociedade, dentro da sociedade. Se você age com justiça, certo? Age com imparcialidade e com seriedade, pode ficar certo que você tem esse objetivo. Algumas missões que eu peguei e preparei para ser a última, mas quis o autor sagrado que realmente continuasse na missão. Um fato relevante é que tinha havido a Revolução, o golpe de 64. Todo mundo queria vestir uma farda. A verdade está na época o movimento realmente foi uma situação, a sociedade se enganjou mesmo. É tanto que nós estávamos salesianos e eu disse isso a vários colegas. E 10 nos acompanharam, do salesiano até aqui o 10. Chegando naquela bomba de gasolina que tinha ali, a tropa aqui piquetada, aquela pós-revolução, tudinho, dos 10, 5 passaram. Desses 5 hoje são oficiais da Polícia Militar. Eu, o coronel Antônio Alberto e o coronel Denivaldo. O derby, que também é um marco, tanto na paisagem urbana do Recife, como na vida da Polícia Militar de Pernambuco. E muita gente ficou de olho e queria então ocupar. Foi quando o João Nunes disse para Martiniano de Barros Corrêa, disse: Martiniano, pegue sua tropa e venha ocupar o derby. E então a tropa saiu marchando no dia da bandeira, 15 de novembro de 1925, e ocupou o quartel do derby. Os nossos heróis do passado são os heróis do presente. Muitos soldados hoje, cumprindo seu juramento, derramam o seu sangue em holocausto à sociedade. Então, esta é a razão da Polícia Militar. Nós temos um princípio de obediência hierárquica. Inclusive, são 2 colunas mestras, realmente, da Polícia Militar, como nas Forças Armadas na região. Chama disciplina e hierarquia. Isso não pode ser balançado. Inclusive, a estrutura da disciplina e hierarquia, o nosso corpo é a imagem disso. A cabeça está acima do ombro, o ombro está acima da barriga e dos pés. Jamais o pé vai dar ordem à cabeça. A cabeça dá ordem aos pés, a cabeça dá ordem aos braços. Deus, quando queria tomar uma iniciativa, ele usava os anjos. E os anjos também têm hierarquia. Serafim, querubim, tudo mais, é uma hierarquia. Inclusive, Deus, que fazia presente as suas missões, dava aos anjos, era o braço armado de Deus. Deus falava em espada, Deus falava em capacete, Deus falava na nossa escritura, falava na túnica, e nós somos símbolos. O símbolo que nos separa, lá na vida religiosa é o sino, aqui é a corneta, lá é a Bíblia, ou o catecismo, aqui é o regulamento, é o Código Penal Militar, e assim por diante. Existe essa similitude, existe o respeito, existe uma hierarquia, existe uma disciplina, e nós, mesmo na reserva, estamos jungindo a ele. A maior autoridade, nós vemos a obediência, é o governador do Estado, passando pelo secretário de Defesa Social agora e o comandante-geral. Esta é a razão de ser. E segue o estamento da corporação, de obediência e respeito. As bandas de música, antigamente, elas eram pagas pela cota dos sargentos, dos integrantes da Polícia Militar, eles se cotizavam para manter a banda. Então a gente tinha os grandes músicos, o Tenente João Cícero, o Capitão Zuzinha, eram músicos que eram queridos pela sociedade. Talvez um vulto mais importante da sociedade mais
mas bem quisto da sociedade, é o Capitão Zuzinha. É nome de rua em Boa Viagem. Tenente João Cícero é nome de rua em Boa Viagem. Quer dizer, a sociedade gosta muito desse pessoal porque esse pessoal estava ligado às bandas. Antigamente existia a banda do 14, a banda do 21, o pessoal saía brigando, os capoeiros iam na frente brigando pelas bandas, era torcida de banda. Os coretos, inclusive do derby, tinha retretas, né? Nas procissões estava a banda, na vassourinha estava a banda. Então a música, ela não tinha o trio elétrico. Hoje em dia a facilidade que você tem de botar um plug e de repente você tem milhões de decibéis. Naquele tempo tinha que ser o músico, mas o músico tinha a sua vantagem. Por quê? Porque os grandes oficiais da Polícia Militar começaram como músicos. Há como se conhecer a história de Pernambuco sem se conhecer a história da Polícia Militar. Quer conhecer mais a história da Polícia Militar de Pernambuco? Aguarde e leia muitas informações importantes por aí.